Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Oração Centelha Divina, que a paz do Divino Mestre, o amor de Cristo esteja com todos nós, encarnados e desencarnados, para darmos início ao trabalho dessa noite. Vamos chamar o nosso irmão Caio para a leitura do exórdio. Boa noite a todos. A leitura do exórdio, Minuto de Sabedoria, item 162. Viva com simplicidade. Para que complicar as coisas? Você acabará atrapalhando sua própria vida, porque as complicações nos atrasam. Seja simples e eficaz. A simplicidade olha a natureza sem colocar os óculos. Quando puder resolver as coisas sem complicá-las, faça em seu próprio benefício. Busque a simplicidade, a solução de todos os seus problemas. Que assim seja. Que assim seja. E assim sendo, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador do Universo para fazermos a prece inicial. Senhor, Pai de infinito amor e bondade, que tem nos assistido e nos amparado ao longo de nossas existências. Te agradecemos, Senhor, pelo perdão que nos concede, pelo acolhimento que nos oferece. Te agradecemos, Senhor, por nos reunir nesta casa de oração e de trabalho. Que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, sintam-se assistidos e amparados pelo amor de Maria de Nazaré, Mãe que cuida, que ampara e que acolhe. Que assim seja. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consequência que tem suas faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé. Quer dizer, a vontade de querer. E a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram também milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas eram desconhecidas dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé humana ou divina, segundo o homem, aplica suas faculdades às necessidades terrestres e às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar. E essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que,
crendo em seu futuro celeste, que encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera. A força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Então, com a fé não existem mais tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagre. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígio, e que não é senão um desenvolvimento de faculdades humanas. Esse é um texto psicografado, transmitido através de um espírito protetor em Paris, em 1863. Então, para darmos continuidade ao estudo dessa noite, vamos convidar o nosso irmão João Paulo, que proferirá a palestra Prefiro Viver. Fique à vontade, meu. Boa noite. Que a paz, o amor do Cristo se faça presente nesse ambiente, em nossos corações, em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. A gente começa agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui para estudarmos mais uma vez a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo Redivivo e um alimento espiritual tão importante para as nossas vidas. Agradecemos aos irmãos e às irmãs encarnados e desencarnados que fazem parte desta casa, pela preparação do ambiente físico e espiritual para este momento, para que a gente possa desfrutar dessa oportunidade de reflexão e de aprendizado. Agradecer a presença de vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E também agradecer pela presença daqueles que nos acompanham das redes sociais, sejam bem-vindos e bem-vindas também. A qualquer momento podem perguntar, podem levantar a mão, falar alguma coisa para dentro do nosso, digamos assim, cronograma de trabalho. Aqueles que acompanham as redes sociais também podem fazer uma pergunta e os irmãos da casa me repassam para que a gente possa ir trabalhando isso. Hoje ou depois, Podem surgir perguntas depois e pode também ser direcionado para a gente estar respondendo. Antes da gente começar, gostaria de já fazer um convite. No mês de outubro, dia 19 e 20, nós teremos o Intercep, um evento espírita em Arco Verde, que é a integração dos centros espíritas de Pernambuco. Esse evento, a Federação Espírita Pernambucana divide em várias áreas do Estado para ficar mais fácil desse trabalho de disseminação de orientações dentro da doutrina espírita. Então, nós temos a área metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Então, o Intercep da área do Sertão vai ser aqui em Arco Verde. No dia 19, às 19 horas, lá no GEA, teremos uma palestra das 19 às 21 horas. E no domingo do NEASA, das 9 às 13, nós teremos, não digo um seminário, porque o formato é um pouco diferente. Ao fazer a inscrição do evento, já tem lá um campo para fazer uma pergunta que você gostaria que fosse respondida. Claro que não vai dar tempo de responder todas as perguntas, mas vai ser nesse sentido, essas 4 horas lá de convivência, debatendo diversas questões
acerca do movimento espírita, do trabalho na casa espírita. Mas eu não sou trabalhador de casa espírita. Mas já conhece sobre as atividades, quem sabe mais na frente se torna voluntário. Nossa temática de hoje, prefiro viver. Temática importante, escolhida também no mês de setembro, devido ao Setembro Amarelo, o trabalho de prevenção ao suicídio. A doutrina espírita, ou o espiritismo, é uma doutrina que fala da origem, da natureza e da destinação dos espíritos. Ou seja, fala de nós. Fala de nós. Fala também da existência do mundo espiritual, da relação mundo espiritual e o mundo material. E fala também das consequências morais, éticas, comportamentais, dessa compreensão desses assuntos e também das leis divinas. Então, essa doutrina maravilhosa, que, como disse, nos traz um alimento espiritual muito rico e que nos possibilita ter ferramentas para saber viver melhor, viver com mais equilíbrio, fazer aquilo que a gente veio fazer aqui. Achei bem interessante a mensagem de início, né? Viver sem complicar. Né? Será que a gente precisa complicar tanto as coisas? O Espiritismo, com o seu esclarecimento, nos permite. Eu preciso fazer isso por esse tempo, com esta intensidade, e eu sei onde eu vou chegar. Sem precisar complicar, sem precisar inventar. Entendendo racionalmente, isso aqui está fundamentado em quê? Por que eu estou fazendo? Vai dar em quê? Tudo bem claro. Então, é um conhecimento que nos permite conhecer sobre Deus. Como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Pai, o Criador, absolutamente perfeito, único, infinito, imutável e material. Soberanamente justo e bom, todo amor e misericórdia, onipotente, onisciente, onipresente. Esses pontos que eu vou falar agora são os princípios básicos do Espiritismo. E eles seguem uma sequência para a gente poder facilitar a nossa compreensão. Então, já falou sobre Deus. Em seguida, vem o princípio da imortalidade da alma. Somos espíritos, somos imortais, somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Estamos e estaremos sempre vivos. Desde o momento que Deus nos criou, e aí para toda a eternidade. Ora vivos na condição de encarnados, ora vivos na condição de desencarnados. Até porque, com esse princípio da imortalidade da alma, a morte é do corpo físico. Não é fulano que morreu, é o corpo de fulano que morreu. E essa compreensão é muito importante, né? Quando a gente entende essa realidade da vida, a gente vai precisar muito desse princípio, está muito claro na nossa cabeça no estudo de hoje. Eu prefiro viver. Nós somos espíritos imortais. Essa compreensão muda a forma como a gente percebe a vida, os acontecimentos, valoriza tudo. Essa valorização vai ser diferenciada. A gente precisa ter bem claro, imortalidade da alma. Somos espíritos imortais. Depois desse princípio, o princípio da comunicabilidade com os espíritos. Se somos espíritos e temos encarnados e desencarnados, e Deus é perfeito e bom e misericordioso, onde aí não se encaixa os dois planos se comunicarem? Pelo contrário, aí é que percebemos uma das provas da misericórdia, da bondade de Deus e dessa completude desses dois planos de vida, essa comunicação entre os dois planos. Outro princípio também que a gente vai encontrar são as leis morais da vida, as leis divinas, leis naturais, criadas por Deus, leis eternas, imutáveis, que servem para todos, de todos os lugares e em todas as épocas.
Essa lei está tão bem explicada no Livro dos Espíritos, em toda a sua terceira parte. Para que a gente possa nos adequar a nossa conduta a essas leis e daí termos paz, equilíbrio, felicidade, harmonia. Outro princípio, vejam a sequência. Deus, eu dei uma puladinha aqui, que era Deus, leis divinas, imortalidade, comunicação e depois reencarnação. Esse também é outro que nós vamos precisar muito no estudo de hoje. A multiplicidade não de vidas. Que a gente viu que Deus nos criou, somos espíritos, somos imortais, sempre vivos. A reencarnação é multiplicidade de existências do corpo físico. Qual a diferença? Nos ajuda a entender que somos espíritos imortais. Mas fala-se de vidas passadas quando se fala de reencarnação. Tudo bem, se compreende do que está se falando. Mas quando a gente fala de vida, no sentido de espírito, de imortalidade, e coloca existências no plano físico, fica mais claro, mais fácil de compreender essa imortalidade. E aí esses mergulhos sucessivos do plano físico, para que nós possamos, e aí é onde eu disse, vai ser decisivo no nosso estudo, entender a importância de estar aqui, na existência física. Não vou detalhar agora porque é outra parte do estudo. Mas a gente vai perceber que essa importância da reencarnação, ela é ímpar, ela é sem igual. E por isso vamos optar por viver. E viver bem, em equilíbrio, e fazer aquilo que queremos fazer ali como espíritos imortais que somos. Depois do princípio da reencarnação, nós vamos encontrar o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Como eu falei, é uma sequência. Deus, leis divinas, imortalidade da alma, comunicação, reencarnação e mundos habitados. Deus, Criador do Universo, inteligência suprema, perfeito, não criaria um imenso vazio. E a vida pulsa em todos os lugares do universo. Plano espiritual e plano físico. Plano físico não só na Terra. Por fim, tem mais outros princípios, nós vamos parar nesse próximo, que é a evolução. Tudo no universo evolui, seja matéria ou espírito. A matéria a gente pode compreender acompanhando a evolução do planeta. Desde aquela bola incandescente que se desprende de uma massa maior e vai esfriando, e vem mares, e vem formando os continentes e tal, até chegar aqui. Ou a nossa própria condição física. A nossa condição hoje, tecnológica, material, compara com 50 anos atrás. Compara com 100 anos. Hoje, quem não está presente aqui, pode estar acompanhando. Quem não está aqui, nem pode acompanhar agora, amanhã está gravado. Só para citar um exemplo. Então, há um avanço material e há um avanço espiritual, que termina afetando o mundo como um todo, né, a coletividade, e também falando a nível individual. E aí são duas frentes, o intelecto e o sentimento. A inteligência e a bondade. E aí, só trazendo de novo, Deus, imortalidade da alma, pulei de novo, tá? Deus, leis divinas, imortalidade da alma, comunicação com os espíritos, reencarnação, mundos habitados e evolução. Todos esses vão permitir com que a gente tenha a compreensão desse aspecto de vida como ser espiritual e de vida no sentido da passagem aqui, de vida material. Cada princípio desse. E quando você coloca, por exemplo, vamos pegar o princípio Deus.
Aí a gente pensa na grandeza da nossa vida como espírito. A nossa ascensão espiritual até chegar na perfeição. A nossa grandeza, a nossa importância, a importância que cada um tem. Aí quando pensamos também no princípio Deus, que nos dá a oportunidade de estar aqui e passar por essa existência. Então é porque aqui é importante. Se a inteligência suprema, um Deus perfeito, nos dá essa oportunidade de passar aqui, é porque aqui tem valor. Com o olhar de espíritos que somos, tá? Não confundir com o valor de apego, com o valor de se tornar materialista. Não é esse o sentido. Ok, até aí, alguma dúvida? Então vamos em frente. Em termos espirituais, em dado momento Deus nos criou, e aí, como eu costumo chamar, né, cria o projeto de espírito, que é o princípio inteligente do universo. Esse princípio passa pelos reinos da natureza, no mineral, trabalhando sua estrutura, no vegetal, a sensibilidade, no animal, o instinto, e aí surge, então, o espírito propriamente dito, e as reencarnações em humanos. Ok? Tudo bem até aí? E nessas reencarnações, aí já como espírito, de fato, esse desenvolvimento intelectual e também moral. Podem acontecer simultâneos? Pode. Pode acontecer, desenvolve intelectual e aprimora-se aos poucos e depois mais depressa o moral. O que é que a gente vê hoje no planeta Terra? No cenário atual? A gente vê um desenvolvimento intelectual gigante e um desenvolvimento moral ainda pequeno. Tem atitudes grandiosas, comportamentos grandiosos, não estou dizendo que não tem. Mas no contexto geral, temos um grande desenvolvimento intelectual e ainda um mundo de provas e expiações, ainda um mundo atrasado. E aí vai se trabalhar essa questão do intelectual, vai se trabalhar essa questão moral. Vai entendendo, né, se entendendo como esse ser espiritual em ascensão. Então, vou falar só uma sequência aqui, que não é necessariamente nessa ordem, em termos dessa nossa vida espiritual, mas para facilitar a nossa compreensão. Isso é uma questão didática. Então, torna-se espírito de fato, vem as reencarnações em corpos humanos e vem o desenvolvimento da racionalidade. Depois dessa racionalidade, a humanidade. Perceber o outro como um semelhante, alguém importante. Depois, a espiritualização. Compreender tudo isso que a gente falou, tá? Deus, leis divinas, tal, nossa condição de espírito. Lógico que isso pode acontecer em diversos níveis. Eu só estou falando dessa sequência sim, precisamente para a gente ter uma compreensão. E depois disso, a angelitude. Aí é o alvo. Aí é o alvo. Então vamos lá, desde o princípio inteligente, os reinos da natureza, a condição de espírito de fato, racionalidade, humanidade, espiritualidade, angelitude. Essa é a nossa trajetória. Essa é a nossa trajetória. Mas para isso, passamos pelas reencarnações. Serão 100, 1000, 1 milhão? Não sabemos. Não tem um número fixo. Vai acabar, vai parar de reencarnar com o sentido de espiar alguma coisa, ou seja, reparar algo do passado, ou provar, ou seja, testar algo para realmente sair mais fortalecido do que já aprendeu, e sair vai parar, porque vamos atingir a perfeição. Mas sempre estaremos reencarnando. Basta ver Jesus como espírito puro, ainda reencarnou, e se precisar, irá reencarnar em outros mundos físicos. Mas não mais para espiar nem para provar nada, mas sim missão. Então essa é a importância do processo reencarnatório. Então não tem um número fixo, né?
não tem, elas têm um fim nesse livro que eu falei de expiação de provas, mas reencarna sem emissão. O número de reencarnações pode ser maior ou pode ser menor, a depender de como caminhamos nessa ascensão espiritual. Caminhar, nós vamos caminhar. Podemos ficar um tempo estacionado. Retroceder, não. Vemos isso no estudo das leis divinas. A lei de evolução, a lei do progresso, essa ascensão espiritual. Nós vamos crescendo. Vamos seguindo esse processo de evolução. Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta, algum comentário? E nesse processo reencarnatório, para que haja esse processo de evolução, aí a gente tem a oportunidade de estar no plano físico. Mas aí ficamos com a pergunta, que foi a mesma pergunta que Kardec teve no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Somos espíritos. Então, quem já teve a oportunidade de ler as obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, acerca da vida no mundo espiritual, a gente sabe que nós trabalhamos no plano espiritual, nós estudamos, nós temos a oportunidade de auxiliar o próximo. Aí fica a pergunta, qual a necessidade da encarnação? Qual a necessidade de estarmos aqui para uma existência no plano físico? E Kardec faz exatamente essa pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Tema da necessidade da encarnação. Qual a necessidade? E os Espíritos respondem. A gente falou dessa ascensão espiritual e do papel dessa reencarnação nessa evolução. E agora a gente vai compreender mais exatamente como se dá. Os Espíritos respondem, a necessidade da encarnação é que o Espírito, ou seja, nós, em contato com o plano físico e bem aproveitando a oportunidade de estar aqui, nós avançamos mais depressa. Como chegaremos à perfeição? Leia-se, entenda-se. Como chegaremos à felicidade? Através do desenvolvimento intelectual e moral. Aí volta a resposta dos Espíritos. Por que nós reencarnamos? Para que possamos avançar mais depressa. Temos a oportunidade de estar aqui e fazer uma tarefa para que a gente possa avançar mais depressa. Então, ou seja, é importantíssima essa passagem aqui. Se a meta é chegar à perfeição, se é uma escala, e para chegar lá eu tenho que ter o desenvolvimento, e a oportunidade daqui é fundamental para eu ter esse desenvolvimento, essa oportunidade é muito importante. Por isso, eu prefiro viver. A valorização da vida. Ah, mas você falou que tem várias reencarnações. Então eu posso deixar para depois. Tem o livre-arbítrio, também está lá no estudo das leis divinas. A negligência, a irresponsabilidade, o descaso das oportunidades. Amanhã teremos outro, sim, que Deus é misericordioso. Mas a oportunidade não será. Na compreensão da lei divina também vamos compreender que Deus não castiga. Então sou eu desperdiçando, eu mesmo tirando uma condição melhor minha de amanhã. Por isso que a gente reforça mais uma vez a importância do momento. De fazer o que é possível. Não é também saindo desse embesto para ser perfeito a todo custo. Nem também orientação espírita, deixe para depois, porque tem muitas reencarnações. Vimos no estudo da terça-feira, lá no MEAD, estudo online, sobre mediunidade, mas a gente faz a leitura antes do livro Fonte Viva, né? E tem uma passagem de uma carta de Paulo que diz: vivamos calmamente.
Vamos cumprir com as nossas obrigações, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e se aproveitar aqui e entender por que devemos preferir viver, mas fazer com paciência, com calma, sem atropelos, mas o que tiver ao nosso alcance, vamos fazer. Então é muito importante, sem dúvida alguma, é muito importante esse processo de estar reencarnado, de ter essa oportunidade de crescimento e que a gente possa aproveitar da melhor forma possível. Reencarnamos. Tá bom, vai e faça qualquer coisa. Não. Dentro do nosso contexto evolutivo, dentro daquilo que a gente pode fazer, que a gente venha e faça. Né? E recebemos o instrumento que é o corpo físico, condizente com o merecimento e com o que necessitamos para realizar a nossa tarefa aqui. Então ninguém vem assim, ó, você vai agora para reencarnar, veja o que você consegue fazer. Ó, você vai agora, viu? Vai lá, tente qualquer coisa. Não. Há um planejamento, não é destino. Olha, você vai passar por isso, por isso, por isso. Não tem o que fazer. Não, não é isso. É uma programação igual a que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Então a gente vai, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente pode alterar, pode não fazer nada. Pode fazer tudo e mais um pouquinho. Então vem com uma proposta. Todos. Nós, dependendo da evolução do espírito, ele vai ter uma compreensão de que está reencarnando, outros não têm compreensão de que estão reencarnando, outros vão poder construir esse planejamento juntos com os benfeitores espirituais, outros não vão poder, porque não tem evolução para tal. Mas todos nós viemos com o planejamento reencarnatório. Todos nós temos um propósito. E aí, novamente, a importância de preferir viver para cumprir o propósito. Estima-se, segundo a literatura espírita, que tem por volta de 30 bilhões de espíritos vinculados à Terra. Então nós temos aí 8 encarnados e 22 desencarnados. Muitos querendo reencarnar. E nessa continha também coloca os que reencarnam vindo de outros orbes, tá? Vimos os mundos habitados. Nós temos a oportunidade de trabalhar e de crescer enquanto muitos outros gostariam de estar reencarnados e não podem por enquanto. Então vamos aproveitar a oportunidade, vamos valorizar a vida, vamos preferir viver. Seguindo, sim, mas vamos lá, vem, reencarna, e ali tem um propósito, não está à toa nos ambientes que se encontra. Lógico que hoje, no percurso da reencarnação, a gente pode já ter mudado alguma coisa, né? Como eu falei, do veículo físico apropriado para que a gente possa trabalhar, mas eu, no percurso da reencarnação, posso ter estragado demais. O meu, com certeza, já tem estragado, né? Com preocupação demais. Já foram-se embora os cabelos. E também com contextos que a gente pode construir com mau uso do livre-arbítrio, que aqueles contextos não estavam no planejamento reencarnatório. Ah, tudo que eu estou passando hoje estava no meu planejamento reencarnatório. Talvez sim, talvez não. Algumas coisas já podem ser construção agora, ao longo desse processo. Sempre buscar essa questão, essa visão de que, às vezes a gente fala de planejamento reencarnatório, de compromisso quando vem para cá, há toda uma situação ruim e tem que ficar para sempre, sem fim, amém, aqui, que é um planejamento reencarnatório, dando um estado de violência, de humilhação, de desequilíbrio.
Ah, porque está no planejamento reencarnatório, então tá bom. Tem que avaliar com muito cuidado. Para a gente possa viver em paz, viver em equilíbrio. Isso também não leva a gente a entender que apertou um pouquinho aqui, quero nem saber. Mas tem o equilíbrio e o bom senso. Bom, aí a gente vai desenvolvendo. Aí alguém já poderia levantar a seguinte questão. Tudo bem, nossa trajetória espiritual, a beleza da reencarnação, muitos queriam estar aqui, não estão, mas eu estou. Só João Paulo, nesse percurso, tem algumas pedras. Tem situações que as lágrimas vêm. Tem hora que aperta. E aí? Tudo bem, já entendi que sou espírito imortal, entendi o processo da reencarnação, o valor daqui,
e que a gente some os dois tratamentos. Sejam duas frentes para trabalhar por nós. E aí a questão do psicólogo, do psiquiatra, não tenham preconceito. Mas no caso do psicólogo, mas eu vou só para conversar. Conversar, eu converso com qualquer pessoa. Não. Lógico que outras pessoas próximas a nós podem ajudar e ajudam muito nos ouvindo, quando estamos com a problemática. Mas é diferente de um profissional capacitado para... psiquiatra, meu Deus, psiquiatra. Se você estiver pensando realmente no medicamento e de uma consulta com o psiquiatra, vá. Então, às vezes a gente fica com um preconceito e mergulha no sofrimento e poderia amenizar aquilo ali, ou até mesmo já ter resolvido há quanto tempo. E aí permita um exemplo pessoal. Há mais ou menos uns 10 anos. Eu poderia ter sofrido uns 2 anos a menos. Mas eu acho que eu resolvo só. Mas eu acho que dá. Não enxergava a importância desse tratamento. Aí comecei a fazer. Não tenho preconceito. Não tenho. E se precisar voltar, volte. Também não tenho preconceito em relação à volta. Porque nós estamos nessa ascensão espiritual, nós podemos ter os nossos altos e baixos. A gente vai trabalhar para acertar, a gente vai trabalhar para crescer, mas entender que se acontecer os altos e baixos, saber buscar ajuda, saber se recuperar e saber retomar. Ok? Alguma dúvida? Algum comentário? Lembremos, nessa valorização da vida, nesse prefiro viver, nós somos importantes. Primeiramente para Deus, porque somos seus filhos. E somos importantes para alguém. Mas não somos importantes para nenhum encarnado. Mas pode ter certeza. No mínimo, tem seu anjo da guarda e alguns amigos espirituais que estão torcendo e vibrando e contando que você cumpra sua missão aqui, sua proposta aqui. Sua missão no sentido de tarefa a cumprir, no sentido de crescimento espiritual. Aquela missão que eu falei, um trabalho maior de auxiliar espiritual. Então, importante para Deus, e nós somos importantes para algumas outras pessoas também. Lembremos disso. Lembremos também que temos apoio. A área da saúde, casas espíritas, o apoio dos irmãos desencarnados. Falei aqui desse CVV, Movimento Fraterno da Federação Espírita Brasileira. Você, eu, nós não estamos sozinhos. Enxerguemos esse valor. Mas eu tenho realmente valor. Venha, faça uma campanha do quilo. No final, não junte, não. Um caso assim, que você está com dúvida se você é muito importante para alguém, não junte o que você acumulou nas 2 horas de campanha, não. Deixe separado. Já começa daí. Quando você vê, se isso aqui não somasse com aquilo ali, não faz diferença. Mas ainda está achando que não faz diferença na vida dos outros? Peça a permissão da casa, junta uns alimentos desses, e vá na casa de alguém que tenha fome. E entregue. Ainda não está convencido ou convencida que tem valor? Peça para fazer a refeição com eles. E vamos enxergar o valor que nós temos. Esse é só um exemplo de inúmeros que a gente poderia citar, que nós somos importantes. O mundo ele precisa de nós, da nossa ação no bem, da nossa ação ativa, para se tornar cada vez melhor e para que possamos ajudar os semelhantes. Que possamos transitar por aqui, sempre acordados. Como dizia Jesus, desperta ao tu que dormes. E o conhecimento espírita permite isso.
Passar pela experiência material, desperto. Usar das coisas materiais, sim. Estamos no mundo material, mas usar sem abusar, usar sem se apegar. Usar para o cumprimento das nossas atividades e nosso crescimento espiritual. Transitar com equilíbrio, com calma, cumprindo com as nossas obrigações no limite das nossas forças. No limite das nossas forças. No limite do que é possível para a gente fazer. E assim crescermos. E assim nos tornarmos cada vez mais possuidores de uma paz, de uma tranquilidade, de uma harmonia, de uma felicidade. Que um dia será pleno, quando chegarmos à perfeição que todos nós vamos alcançar. Agradecer a casa a oportunidade, a vocês e aos que acompanharam pela internet, agradecer a presença. Sigamos com Jesus, sigamos preferindo viver, sigamos valorizando a vida. Muita paz para todos. Tem uma coisa que eu estou fazendo e eu veio. Então, concluindo o estudo do nosso irmão Paulo, o prefeito viver é um tema muito, digamos assim, a reflexão nossa. Né? E essa oportunidade que nos é concedida pelo amor infinito do Pai, com quem diz Paulo, em momento algum nós estamos fazendo. Não existe. O amor, né, do divino Criador não deixa ninguém assistir. Em momento algum. Quando você tiver na maior aperreio, na dificuldade, na maior dor, lembre, tem pelo menos um emissário de Deus ao seu lado. Conversa o nosso anjo, um irmão cuidador de alma, que veio para nos auxiliar, para nos fortalecer, para pegar em nossa mão, para nos dar sugestões, nos dar força, impulsionar, todos nós juntos. Então, muito oportuno a temática dessa noite. Muito oportuno. Então, vamos fazer o nosso agradecimento ao nosso Pai, dono do nosso pensamento, e agradecer por estar reunido nesta casa de oração. Agradecemos a Maria a história do amor que o Pai revive. Ai do mundo se não fora a vossa missão cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida de seu Deus. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, esperança dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, vossa mística da fé e o puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães de tua vida, nossa porta de esperança e antes de nossa vida. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e reduz. Ai do mundo se não for a vossa missão. Que assim seja.